Opa pessoal, seguinte, para os mais atentos aqui no canal, recentemente eu fiz uma questão para vocês aqui na comunidade perguntando sobre o que mais procuram ao imigrar para Portugal. E foi tão simples responder, muita gente escolheu a opção melhores condições de vida, sendo que a maioria das pessoas aqui no canal são mais interessadas em temas relacionados a trabalho. E faz todo sentido. Para muitos de nós, imigrar tem sinônimo de recomeço, imigrar tem sinônimo de procura de uma outra versão de nós, imigrar tem sinônimo de procurar melhores condições de vida. Então faz todo sentido muita gente escolher a opção melhores condições de vida. E no meu caso não foi diferente. A minha ideia de vir para Portugal foi exatamente essa, de procurar um outro patamar da minha vida, procurar algo melhor para mim. Então se fosse para responder a mesma questão que eu coloquei para vocês na aba comunidade, eu respondi a melhor condições de vida, porque faz todo sentido quando recomeçarmos procurar algo melhor para nós. Porém, as minhas ideias querem apenas de trabalhar e procurar melhores condições de vida. As minhas ideias começaram a mudar quando me apercebi que Portugal foi considerado o melhor destino europeu de 2017. Nos anos em que eu estive em Angola, eu já tive uma pequena noção de que Portugal tinha muitos castelos, monumentos, fortalezas, museus, coisas que eu vejo muito interessante de conhecer. Porém, as minhas ideias apuraram-se quando eu estive no mirador da Nossa Senhora do Monte, em Lisboa. Uma vista muito bonita, passando pelo Cristo Rei em Almada e ver a ponte 25 de Abril sobre o Rio Tejo, outra visão espetacular. Viajando para a cidade invicta do Porto e ver de perto o Rio Douro, abaixo da ponte Dom Luís I, ou então voltando para a margem sul de Lisboa e sentir o vento, a brisa, a paisagem a partir do Castelo de Pomela. Tudo isso porque enquanto eu estive em Angola não tive a oportunidade de conhecer a Serra da Leba, uma das mais belas rodovias do mundo, sem falar da sua paisagem. As incríveis quedas de Calandula lá na terra da Palanca Negra Gigante, local onde eu nasci por acaso, sem esquecer do único deserto do mundo que encontra o Oceano Atlântico, que é o deserto do Namíbia. E é claro que eu tenho desejo de conhecer o Pão de Açúcar e passear pelo calçadão de Ipanema, lá nas terras do samba, ou então apreciar uma bacachupa lá nas praias de Tarrafal. Cada momento, cada lugar, em qualquer lugar, é uma experiência única, que a gente deve extrair o máximo daquele lugar. Porque a gente sabe que tão rápido o tempo passa, tão rápido as coisas se tornam lembrança. Então, eu te questiono, qual a lembrança queres ter de Portugal daqui a 5 ou 10 anos? Nós já sabemos que o trabalho é o quesito principal de um ser humano. Todo mundo deve ter um meio de subsistência, mas será o trabalho a única experiência que queres ter de Portugal daqui a alguns anos? A sério, a gente quando sai do nosso país, a gente procura um novo começo ou um recomeço. A gente quando se locomove para um outro lugar, neste caso para um outro país, a gente procura um novo começo ou um recomeço, onde basicamente vamos à procura daquilo que eu disse no princípio do vídeo, que é uma nova versão de nós, uma outra versão do nosso eu. Então é um pouco difícil a gente se sentir renovado fazendo sempre as mesmas coisas que a gente fazia no nosso antigo lugar ou no nosso país de origem. Nós dois sabemos que viemos dar um outro salto na nossa vida. Nós dois sabemos que devemos trabalhar para pagar as contas, mas desacelera um pouco, vamos sair um pouco do nosso quadrado e apreciar mais o que há à nossa volta. Vamos desfrutar um pouco mais do país considerado o melhor destino europeu 2022, porque na minha opinião penso que vai ser um pouco difícil daqui a alguns anos questionar-nos sobre o que aprendemos sobre a cultura local, já que nós passamos aqui vários anos e nós simplesmente temos o trabalho como base de tudo. Porque trabalhei em Portugal durante muitos anos e sei como é que é trabalhar em Portugal, lá tem pessoas assim, porque lá trabalha-se muito, lá faz-se muito isso, lá paga-se pouco. Tudo bem que você trabalhou aqui muitos anos e você foi sênior, mas a cultura em si, o que é que você aprendeu sobre Portugal? O que é que você tem a dizer sobre Portugal? Eu penso que quando a gente vive num determinado lugar, a gente deve se sentir um pouco mais envolvido sobre o que tem ou existe naquele lugar. E é isso que eu tento trazer para vocês nos vlogs que eu faço. Aqui no canal, por exemplo, é uma playlist específica só de vlogs sobre as minhas saídas, os meus passeios que eu faço entre as ruas de Setúbal ou nos monumentos que eu fui visitar. Eu penso que de várias coisas que a gente faz durante o dia ou durante o mês, pelo menos uma vez, a gente deve fazer algo que nos alimenta a alma, algo que muda a nossa forma de pensar. O real sentido de eu estar trazendo esse vídeo para vocês é que por mais que a gente tenha de trabalhar, por mais que a gente tenha contas para pagar, o facto disso não implica que a gente não possa conhecer um pouco mais sobre a cultura local, não implica dizer que a gente não possa conhecer um pouco mais a cultura portuguesa, não implica dizer que a gente não possa se sentir envolvido com a cultura portuguesa. Então, por mais que a gente venha para Portugal à procura de uma condição de vida que consequentemente a gente deve trabalhar, por mais que a gente tenha a noção de que Portugal na União Europeia é dos países com os salários mínimos mais baixos, o facto disso não implica que a gente não possa desfrutar um pouco mais de Portugal
O facto disso não implica que a gente não possa conhecer um pouco mais a cultura portuguesa ou se sentir envolvida com a cultura local. O facto de nós estarmos a conhecer um pouco mais a cultura local ou nos envolvermos com a cultura local não implica dizer que a gente vai se afastar da nossa cultura. Particularmente dizendo, sempre tive essa vontade de querer conhecer monumentos, castelos, museus e etc. E quando me apercebi que Portugal poderia oferecer-me tudo isso, mudei de ideias quando vi.